Olá pessoal, boa noite, me chamo Gutenberg, eu sou coach, hoje já posso ser considerado coach e eu vou estar falando com vocês a respeito do que é esse coach, que atualmente vem tanto sendo difundido aqui no Brasil, mas que ele já vem se permeando esse comentário a respeito ao redor do mundo. E eu espero ter a oportunidade, nesse momento que nós estaremos conversando, eu ser claro para você e te incentivar a você buscar um coach, que é uma estratégia fenomenal para acontecer, para alcançar os seus objetivos. O coach ele já vem sendo difundido muito no mundo, desde o século XIX, onde, embora as pessoas resumam basicamente que o nome coach venha da tradução do inglês para técnico, mas a sua origem ela vem muito mais além disso. Antigamente, é comum na cultura inglesa o uso de alguém, de ter um tutor, um mentor, isso é muito difundido também nos Estados Unidos, embora no Brasil seja uma prática um pouco comum. Então, o que acontece? O coach é muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, meio como um tutor, um mentor, onde ele orienta. Na Inglaterra mesmo, quando surgiu a origem do coach, eram pessoas como funcionavam como professores particulares e orientavam eles para passar na prova, para estudar, para poder alcançar os objetivos dentro da própria faculdade. A história da origem ser na Hungria, com o surgimento de peças de carruagens, onde conduziam pessoas de um lugar para o outro. Por isso que o coach, inclusive aqui, principalmente no Brasil, ele é divulgado como profissional, que auxilia, o coaching, no caso, o cliente, vamos dizer assim, a pessoa que busca ajuda e orientação do coach a sair de um ponto A para um ponto B. O que eu quero dizer? Eu tenho um desejo, me encontro numa determinada situação e eu tenho um propósito, uma proposta, um caminho para eu simplesmente atingir um ponto B. Isso pode ser um desejo, um objetivo pessoal, uma ascensão no cargo, talvez. Tanto que o coach hoje ele atingiu determinadas proporções que pessoas se caracterizam com determinadas especialidades, como coach do bem-estar, coach para concurso, coach financeiro, onde as pessoas tratam especialidades de cada indivíduo, seja para coach, ou seja, nada mais é do que atingir a meta, atingir o objetivo, atingir um propósito. Só que eu acho muito bacana o que tem me despertado a respeito do coach, é porque ele acaba sendo um pouco mais complexo, um pouco mais intenso do que isso. Porque seria muito fácil apenas ser um facilitador do ponto A para o ponto B. As pessoas às vezes podem achar muito comum e até certo ponto desprezar o papel do coach. Mas se a gente analisar, se fosse tão fácil assim sair de um ponto A para um ponto B, por que muitas pessoas não conseguem? Porque simplesmente a sociedade como um todo, brasileira, vamos tratar assim da nossa realidade, por muitas vezes é comum encontrar pessoas frustradas por viverem a vida e não conseguirem alcançar. E por muitas vezes elas se permeiam, se andam aprisionadas nos seus sonhos, nos seus projetos, ou ao menos vivem uma vida como o saudoso Zeca Pagodinho ganhou muito sucesso cantando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, as pessoas hoje já não pensam tanto, não focam tanto nos seus projetos, já não buscam tanto, com tanta ansiedade, com tanta severidade. Isso às vezes denota faltar foco, porque talvez elas já não estejam tão animadas e já não estejam com um pensamento tanto positivo a respeito de alcançar seus objetivos. As pessoas hoje não focam tanto isso, talvez por viver uma vida sem alcançar, sem atingir essa meta, sem ter essa expectativa de que vai superar,
E o impressionante do coach é justamente isso, porque ele consegue ir mais a fundo no indivíduo. Porque se ele não alcança, existe uma razão para isso. Se ele não alcança, se ele não supera, existem fatores internos que normalmente eles são os fatores preponderantes que impedem, seja um indivíduo que possivelmente pode, por exemplo, ter o hábito de se vitimizar, onde ele sempre leva a responsabilidade da vida dele para as outras pessoas, onde os obstáculos, os fatores externos, eles sempre minam, sempre o bloqueiam e eles levam, consideram isso e passam a vida inteira frustrada, com pensamento negativo, internalizando, na verdade, aquele sentimento de que sempre os outros impedem de eu atingir o objetivo. Se o mundo for melhor, espera o fim da crise, espera que ele consiga atingir um certo patamar, ou se ele viesse de uma família melhor, enfim, todos são responsáveis, menos ele. E ele passa uma vida simplesmente bloqueado, travado, beirando até a mediocridade, porque eu posso considerar até como medíocre, porque ele se limita, e uma pessoa que se limita, que se impossibilita e que se trava, eu acho que ele não consegue ir além. Até para ser feliz, eu acho que é muito difícil, porque eu acredito que deve ser difícil ser feliz quando não se alcança o que se deseja, é difícil ser feliz quando não se realiza sonhos, e pior ainda, quando se coloca na condição de não conseguir nem atingir os seus sonhos, nem atingir os seus objetivos. E é por isso que o coach, eu acho que ele é mais intenso, ele é mais propício, porque além de não conduzir apenas o indivíduo ao ponto B, ele traça justamente ferramentas para que esses obstáculos eles possam ser superados, onde o indivíduo ele tem a oportunidade de internalizar, de saber verdadeiramente o que é que está acontecendo comigo, por que o que eu não consigo, por que eu não consigo atingir, superar essa etapa. E ele começa nessa convivência dos 10 dias de caminhar, de poder, das 10 sessões, porque normalmente são aplicadas 10 sessões, 12 sessões, ele mergulha dentro dele e começa a perceber que existem alguns paradigmas que convém ser quebrados. Existem obstáculos que se sobrepõem e ele passa a enxergar seus planos, seus objetivos, suas metas de uma forma diferente. Seus sonhos não são mais sonhos. Seus sonhos agora têm prazo, tem levantamento de recurso para ele ser concluído, ele tem ações a ser programadas, ele tem foco, ele tem perseverança, ele tem sentido, algo real para viver. Ele vai muito além do que a gente fechar os olhos e ficar imaginando como seria. Muito pelo contrário, eles nos motivam a todo dia a acordar e dizer: eu tenho um propósito, eu tenho um caminho, eu tenho algo a ser construído, eu preciso, existe algo que eu posso fazer para mudar essa realidade. Nada mais é trazer de volta o poder que é seu, trazer de volta o objetivo que você pode alcançar. E não existe, na verdade, também, com certeza, nada mais gratificante do que você ser responsável, percursor de levar pessoas a se superarem, levar pessoas a conseguir seus objetivos, a atingir suas metas, a conseguir caminhar muito longe, a ter o poder de ter um autoconhecimento, de poder se enxergar verdadeiramente como é e acreditar piamente que ele consegue ir além, que ele pode ir além, que ele pode sim se superar, ele pode ir muito mais além do que até o próprio ponto B. E pode existir em vários pontos A para o ponto B. Isso pode se refletir na sua vida pessoal, isso pode se refletir na sua vida profissional, na sua vida espiritual. E lhe dá uma possibilidade de enxergar que a vida é muito mais além da espera de um milagre. Você pode ser o milagre. Você pode ser o responsável, você pode ser o agente ativo.
sair da passividade, sair do estágio de que as circunstâncias lhe atropelam, das circunstâncias de que a realidade o sufoca. Não, você é um agente provocador da realidade, você tem ação, tem força, coragem, conhecimento, sabedoria, possibilidade de alcançar o que você deseja. Você tem a possibilidade, você tem a força, você tem um caminho. E o coach, ele pode disponibilizar dezenas, até centenas de ferramentas para poder fazer alcançar isso. E é mágico, é muito mágico, porque o coach, ele tem a oportunidade de ir na essência do indivíduo, seja ele qual for, onde cada um tem sua história, ele entende e aproveita até a oportunidade para fazer a seguinte menção. Embora muitas vezes a gente está acostumado a ver, isso foi até repercutido numa novela onde trouxe o equívoco da ação do coach, no momento que uma determinada novela de uma emissora trouxe o coach, inclusive em uma das sessões, fazendo o processo de hipnose, para trazer o coach ao passado, para poder ver isso. Na verdade, existe um equívoco muito grande dessa parte, porque o coach nada mais ele não tem a habilidade, ele não é chamado para resolver coisas do passado, traumas do passado, muito pelo contrário. O coach, ele está preocupado com o futuro. Não importa o que aconteceu, mas o que eu vou acontecer, o que eu vou fazer acontecer. Não importa as minhas marcas, eu vou superar, eu vou adiante, eu vou vencer, eu vou ultrapassar. Não importa como eu me sinta, mas eu vou adiantar, eu vou vencer. E por muitas vezes, quem resolve a questão do passado é o psicólogo. Por muitas vezes existem estratégias que existem, conhecer toda a história do indivíduo e tentá-lo a conduzir, a resolver o que aconteceu com ele no seu passado, para que ele possa se sentir pronto a determinar o seu futuro. O coach não. Lógico que a gente não despreza a história de um indivíduo, porque inclusive o seu presente é reflexo de tudo aquilo que passou. Mas temos a plena convicção que podemos caminhar, temos força, não importa como o seu livro, sua história foi escrita até aqui, mas a caneta está na sua mão e a folha está em branco. Nada impede de você reescrever uma nova história. Nada impede de você caminhar, continuar, prosseguir. É verdade que precisa de muita coragem, precisa de muita motivação. Mas são isso que as ferramentas do coach promovem. São isso que a metodologia empregada, ela tem essa habilidade, ela tem essa força, ela tem esse poder, ela tem essa habilidade. É isso que o coach promove. Então, por muitas vezes podemos simplificar que o papel, a tarefa do coach é simplesmente ir do perfil A para o perfil B, mas nós entendemos que para atingir, nesse trajeto do ponto A ao ponto B, muita coisa pode acontecer. Desse ponto A para esse ponto B, muitos nós precisam ser desatados. Desse ponto A para o ponto B, nós precisamos nos descobrir, saber quem realmente somos, para que nós possamos nos superar e nos transformar para ser aquele agente capacitador do ponto B. É bem verdade que quando nós estamos no ponto A e para atingir o ponto B, nós nos tornamos pessoas dignas e capazes de estar no ponto B. Nós nos tornamos, somos transformados. É por isso que por muitas vezes a gente está acostumado a ver um exemplo bem prático a respeito de um comportamento de uma pessoa que não tem muito recurso para uma pessoa que ela construiu um patrimônio, ela construiu uma riqueza. Por muitas vezes a gente percebe que a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se comportar é totalmente diferente. E por muitas vezes a gente também está acostumado a ver histórias, inclusive, de pessoas que ganharam grandes quantias de dinheiro, seja através de herança, seja através de jogos como Mega Sena, e por um espaço curto de tempo perder toda a sua fortuna, perder toda a sua riqueza.
Porque ser rico, por muitas vezes, não é apenas ter o recurso, mas sim ter a mente. A forma de pensar, a forma de raciocinar, a forma da pessoa que ele se torna. Na verdade, o que o faz ser rico é a forma como ele mudou o seu pensamento, quebrou os paradigmas, avançou e a consequência foi adquirir a riqueza. Nada mais é do que simplesmente o dinheiro caiu na conta, mas não, ele foi se transformando, ele adquiriu virtudes, ele adquiriu princípios, ele adquiriu habilidade, ele desenvolveu talentos para alcançar consequentemente a riqueza. O indivíduo que tem um peso, sobrepeso, não é simplesmente fechar a boca, passar fome, mas não. A sua mente ela é condicionada a comer menos, a sua mente é condicionada a comer melhor. O seu conhecimento, o seu nível de instrução faz você perceber e entender que determinados alimentos não são bons, não fazem bem para a saúde. Que comer, o prazer, ele não é apenas adquirido na forma de se alimentar, que alimentar por muitas vezes é uma necessidade de adquirir nutrientes, ou seja, a sua forma de pensar, a sua mentalidade. Por isso que uma das coisas que o coach promove é o mindset, que é a mudança de mentalidade. Eu acho que é fantástico essa ideia do mindset, mudar a mente, transformar a vida, a mente das pessoas. Eu acho que é a grande sacada. Você poder simplesmente conduzir o indivíduo a pensar de uma forma diferente, fazer o indivíduo enxergar de uma forma diferente, eu acho que não tem nada mais espetacular do que isso. Transformar vidas, na verdade, nada mais além do que transformar a mente. Fazer as pessoas enxergarem de uma forma melhor e, consequentemente, ter um tipo de resultado. O resultado nada mais é do que a consequência. E como agir se eu não pensar de uma forma diferente de agir? Como tratar, como resolver? E eu quero aproveitar a oportunidade e falar também a respeito de fato de alguns tipos de coach. Por exemplo, o coach ele primeiro foi difundido muito nas corporações, onde os executivos eles tinham essa necessidade, essa percepção de progresso, essa percepção de evolução, ela partiu do princípio do modo corporativo na alta classe executiva, nas grandes corporações. E aí, percebendo isso, se houve essa necessidade dessa corporação, por isso que surgiu o coach executivo, onde capacita os executivos na sua performance, na sua excelência pessoal, no seu agir nos negócios, onde eles começavam, onde foi difundida inclusive a cultura de impregnar valor, missão, de atingir o performance, de viver uma identidade dentro de uma empresa, onde entender que você se faz parte de um conceito maior, onde você está inserido em um projeto, onde existem produtos, que existe uma marca, uma identidade. E como inserir o indivíduo sobre esse aspecto? Como fazer percebê-lo? Como entender que existe de fato algo que ele possa palpar e ele possa prosseguir, onde ele possa caminhar, onde ele possa viver sobre esse sentido. E aí existia o processo de fato de conduzir esses executivos a entender, a fazer parte dessa marca, dessa identidade e como ele caminhar e se projetar e pensar isso dentro da corporação, das grandes empresas. E aí também surgiu muita necessidade da autorrealização, inclusive os próprios executivos, mediante a tanta demanda de trabalho, tanto foco, a sobrecarga, de existir essa necessidade desse equilíbrio. Como é que fica a minha vida pessoal mediante a minha vida profissional? E aí surgiu o coach pessoal, o coach de vida, o life coach, onde a gente tem a oportunidade de poder fazer um passeio na sua vida. Existem ferramentas fantásticas para isso, como a Roda da Vida, o feedback 360 graus poderoso, onde a Roda da Vida ela permeia uma ferramenta que você
traz a oportunidade de você enxergar várias etapas da sua vida, como é que você anda na sua vida profissional, o cuidado que você tem dado a ela, quanto tempo você tem se dedicado a ela, o que você tem feito na sua vida com sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seus familiares. Como é que você enxerga, como é que você tem se dedicado aos estudos, enfim, todos os setores por onde você caminha, para que você possa alcançar um equilíbrio, porque é normal, é fato, às vezes a gente acabar se dedicando mais uma coisa do que a outra. Às vezes, quando nos dedicamos muito à vida profissional, por muitas vezes a gente passa de forma muito dedicada, mergulhada, a gente acaba deixando deficiente uma questão talvez até da própria saúde. Quantas pessoas a gente está acostumado a ouvir que por ter uma vida dedicada ao profissional, a qualquer outra coisa, deixa a saúde de lado para poder se dedicar a isso. Por muitas vezes famílias são esquecidas por conta de pessoas que decidem se dedicar a um projeto, seja uma empresa, seja trabalhar em uma grande corporação, em uma grande multinacional, por muitas vezes esquecem de priorizar, que no caso para ela acaba perdendo a importância, uma família, um filho. E o coach, o life coach, ele traz isso para você, faz você enxergar o que de fato, qual é a prioridade da vida, qual é a importância, de que vale, até que ponto é importante você ter uma empresa bem-sucedida a preço de você ter sua família fracassada, a ponto de você decepcionar os seus filhos, por muitas vezes não ter oportunidade de conviver na sua história, conviver, fazer parte, até que ponto a sua importância no papel dos filhos é apenas dar excelentes condições de melhoras de vida, de estudar, de dar um excelente colégio. Por muitas vezes, por conta disso, a sua presença na vida dele acaba sendo desprezada, a ponto de ter situações dos filhos não reconhecerem os seus próprios pais, ou terem uma vida ferida, marcada e até prejudicada por conta de viver sentimentos por conta de uma ausência de um pai, de um agir de um pai. E, inclusive a família, os filhos, e quantas vezes até prejudica em outras atividades, em outras ações. Existe inclusive o coach de performance, que é justamente um coach que ele busca incessantemente você se superar a todo instante em determinada situação, onde você aprende a desenvolver habilidades, a desenvolver técnicas, onde você desenvolve a aprender, porque o objetivo é incessantemente a evolução, é alcançar, é você crescer, é você evoluir. O seu objetivo é atingir metas, é como um corredor, um nadador, a todo instante em busca da quebra do seu próprio recorde, a melhora da performance, a melhora da performance, a melhora da performance, incessantemente melhorando no sentido de produtividade, atendimento, melhora do desempenho. Tem o coach empresarial também, que é uma modalidade no coach direcionada para os empresários a respeito de cuidar, fornecer técnicas para tratar a sua empresa, a forma de você enxergar, seja como você vai oferecer ao mercado, enfim, é algo voltado mais, não apenas, diferencia um tanto do corporativo, porque lembrando do executivo, porque o executivo ele trata mais com o próprio profissional, seja ele atingindo o cargo empresarial, ele tem mais uma visão do cenário econômico, do mercado, onde até desenvolver o próprio executivo, ferramenta totalmente diferente. A vantagem de um coach é de você ter um coach, porque por muitas vezes você ter conhecimento de você mesmo, de adquirir as ferramentas, embora exista o auto-coach, que já é o coach que promove, faz você se autopromover o cumprimento do resultado, o cumprimento do propósito. Ele dá ferramentas para que você faça a sua própria autoanálise, que você próprio se automotive.
Mas eu vou usar inclusive um termo da Bíblia quando ela fala que um andando sozinho, quando ele cai, quem o levanta? Mas dois, quem o levanta? Um caindo, o outro levanta. Mas se você estiver andando sozinho, quem o levantará? Um cordão de uma dobra se rompe facilmente, mas de duas dobras ele fica mais difícil de romper. E esse o papel do coach, ele faz uma análise global, sistêmica, fora do contexto. Porque por muitas vezes você está tão inserido que você não consegue enxergar. Você não tem dificuldade de se autoconfrontar, de entender, de enxergar um ponto diferente, um ponto de vista diferente daquilo que você está acostumado a ver. Por isso que o coach, ele veio para revolucionar. O coach nada mais é do que uma ferramenta fantástica que você pode fazer por uso dela. E nada mais interessante, uma excelente oportunidade de você ter um coach do seu lado para poder conduzir a lugares mais altos, a trazer resultados fantásticos, formidáveis que você não consegue jamais entender, mensurar o avanço que você consegue atingir a longo prazo. Eu tive a oportunidade de fazer uma sessão de coach, de ser um coach, e eu confesso, a minha vida não foi mais a mesma depois das sessões de coach. A minha vida, minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de lidar com as situações mudou de uma forma extraordinária. Inclusive, eu consegui adquirir habilidades para proteger mais as minhas emoções. Me deu a oportunidade de adquirir habilidades para melhorar um relacionamento interpessoal, a entender e enxergar o mundo de uma forma diferente, a ponto de ter mais força, coragem, ser mais blindado, onde fatores externos têm maior dificuldade de me atingir, de me abalar, de me impedir de alcançar aquilo que eu quero. As pessoas hoje têm mais dificuldade de conseguir me atingir, de me ferir, porque simplesmente eu consegui adquirir conhecimento e virtude a ponto de fazer uma análise, de poder entender, analisar friamente e filtrar aquilo que eu vou levar para o meu coração, para a minha mente, que vai me fazer ferir, que vai me fazer parar. E hoje é muito mais difícil, vamos dizer, quase impossível algo me fazer parar, porque eu sei qual é o meu objetivo, eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é a minha missão, qual é o meu valor. Então eu sei, e não importa como eu me sinta, não importa o que eu venha ser atingido, eu tenho um obstáculo a superar e nada pode me parar. E só uma ferramenta do coach, só o coach me promoveu e me conduziu e me orientou e me deu força para entender isso. Então, a ferramenta do coach é algo fenomenal. E eu digo a você, faça o coach, siga a sessão, contrate um coach, porque você vai a lugares mais altos, você vai atingir patamares maiores. Pense junto comigo, vamos trazer um exemplo bastante prático para que você possa enxergar. Você vai para a academia, faz atividades físicas, por muitas vezes imagine a imensidão de onde você pode alcançar. Quando você está com alguém, com um orientador, alguém que está do seu lado, que simplesmente basta ele apenas dizer, vai, você consegue, eu estou aqui, vai, seu poder de alcançar, atingir séries maiores, volumes, repetições maiores, cargas maiores, você se sente mais forte, você se sente mais preparado. Aí quando você vai seguindo a longo prazo, o resultado que você vai alcançar são resultados estratosféricos. Não se compara o resultado de você ter um orientador do seu lado e você buscar a informação sozinho. E você vai ser acompanhado de alguém que já chegou onde você quer chegar. De alguém que já conhece em verdadeiro, como o povo diz, o caminho das pedras. Ele sabe por onde transitar, por onde caminhar, o que você pode fazer. Ele pode lhe dar a oportunidade de fazer você refletir com perguntas poderosíssimas. Existem ferramentas chamadas de perguntas poderosas. Ele vai fazer você pensar com as perguntas certas. Ele vai fazer você analisar
cada fator da sua vida, por onde você pode caminhar, por onde você deve agir e a todo instante lhe incentivar. Faça, você pode. Faça, você consegue. Sim, você pode. Sim, você consegue. E você vai internalizar dentro de você e você vai chegar de ponto. Eu posso, eu consigo. E não existe metas, nada pode me parar, nada pode me deter. Ferramentas do coach, eles vão lhe promover isso. Vai fazer você analisar, você sabe ter uma vida plena, uma vida equilibrada, vai saber o que você quer, vai lhe manter você no foco, perseverante, com a persistência. E eu acho muito difícil ele conseguir parar. Eu acho muito difícil uma pessoa continuar sendo a mesma após 10 sessões de coaching. Eu acho muito difícil uma pessoa que teve experiência de passar no processo de coaching, ele ser a mesma pessoa. E até que ponto você está disposto a investir em você? Até que ponto você está disposto a trazer você ao seu centro de sua importância? O quanto você tem dedicado a você mesmo? Você já parou para analisar que no momento que você busca aprimorar a si mesmo, ou pensar um pouco a si mesmo em evolução, todas as outras coisas você vai conseguir atingir, todas as outras coisas vão se tornar resultados, o resultado ele acontecerá de forma natural. Às vezes a gente está acostumado em apenas fazer e não buscar o melhor momento a se fazer. Você tem um momento na sua vida que você precisa afinar o instrumento para poder tocar melhor. Você precisa ter um determinado momento de você amolar o seu machado para você poder aumentar a sua força, a sua capacidade de atingir os objetivos e atingir suas metas. Às vezes você faz tanto, o seu machado ele fica cego, o seu instrumento ele desafia.